Coloca a mão no seu coração assim. Fala, Jesus, fala comigo hoje, Pai. Fala, Jesus, fala comigo, Senhor. Traz uma palavra para o meu coração, me direciona, Jesus. Diga para Ele o que você quer que Ele fale com você, o que você tem buscado nesses dias. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, vem sobre nós, Pai, com espírito de revelação, sabedoria, entendimento. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, e que o nosso coração nessa noite venha a ser uma terra fértil para a glória de Deus, Pai. Que essa palavra, essa semente venha frutificar em nossos corações, em nome de Jesus, amém, aleluia. Estou feliz que a minha mãe está aqui de novo. A minha mãe veio de Taubaté ontem de madrugada. Aí saiu no meio da noite, a hora que o ônibus parou lá para tomar um café e no banheiro, ela achou que ela estava lá no pátio Batel. Passeou, quando ela voltou, o busão já tinha, ó, vazou. Aí ligam para mim, Interpol, FBI, ele liga para mim, ó, você tem uma senhora perdida que é sua mãe. Aí a mala veio numa outro ônibus, ela veio em outro, e foi uma loucura, e graças a Deus, hein, mãe? Tava quase com aquele filme O Náufrago, lembra? Wilson, lembra da bolinha? Queridos, quero compartilhar uma coisa com vocês, muito poderosa. O nome dessa mensagem é Bênçãos. Diga, aleluia. Bênçãos, aleluia. Então a mensagem se chama Bênçãos, Desejos Proibidos e Vitoriosos pela Palavra. Abra comigo em Salmo 126, verso 1. Gente, nós temos vivido um tempo de muita alegria. Muita coisa incrível Deus tem feito no nosso meio. Deus tem tocado muitas pessoas, tem restaurado muitas pessoas, tem levantado muitas pessoas, tem abençoado muitas pessoas, tem direcionado. Tem nos dado um tempo lindo, uma família espiritual realmente genuína, maravilhosa. Só que existem alguns cuidados que a gente precisa tomar em meio à caminhada cristã. Então essa mensagem hoje ela é muita instrução para nós nos próximos dias. E o que pode acontecer e o que a gente pode evitar, do que alguma coisa ruim possa acontecer. Então Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele agora, irmão, essa é a chave mais poderosa. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Permanece mais um pouco nesse sofrimento, seu irmão. Já já vai vir um grande sorriso para você, fica tranquilo. Aquele que sai chorando enquanto lança sementes. Ô gente, você está lutando, você está na prova, dando glória a Deus, você está lutando pela sua família, parece que nada acontece. Mas você está ali de joelho prostrado, você está ali abrindo a sua boca. Deus, um dia vai acontecer um milagre. Deus, um dia vai acontecer uma bênção. É isso que a Bíblia está falando. Aquele que sai chorando enquanto ora, enquanto adora, enquanto intercede, enquanto busca a presença de Deus, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Era para você sair voando, irmão. Ô gente, semana passada eu estava em Manaus, e eu fui num restaurante, aí ó, os manauara. Como que vocês falam mesmo? Aqui é piala, é curumim, né? E aí, me levaram para um restaurante chamado Caxiri, frente de um teatro lá bem bonito. E aí me levaram para comer umas comidas típicas, lá me deram tambaqui maravilhoso. Aí os caras falaram assim, mas tem que comer a cabeça também. Eu falei, ixi, mano, tá repreendido. Minha religião não permite, não. Mas como eu sou teimoso, irmão, chegou perto do cérebro ali, eu falei, não, aí já é muito para minha religião, aí não dá. Deixa o cérebro aí para as formigas comer. E ali eu conheci um gerente. E o gerente não é cristão, e ele falou assim para nós na mesa, cara, eu estou lendo a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia do início ao fim. E eu estou lá no livro de Êxodo. De repente ele olhou para nós e falou assim, cara, Deus é terrível, né? Êxodo é pesado, né? E aí a gente, cara. Ele falou assim, mas está sendo bom. Está sendo bom porque todas as vezes que eu quero sair do prumo, todas as vezes que eu quero dar uma abandonada no Senhor, eu lembro de Êxodo. Eu lembro o que pode acontecer, eu lembro qual é a fidelidade de Deus com o povo, eu lembro qual foi a aliança de Deus com o povo. Ô gente, é um tempo da gente ficar muito alicerçado na palavra, é ela que vai garantir os próximos dias. Então o que nos protege não é o título que você tem. Você não é protegido por ser chamado de pastor, você não é protegido por ser chamado de um grande empresário, você não é protegido por ser chamado de líder, você é protegido pela obediência.
É a obediência que nos protege, não é o título. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiquei 5 meses trancado no quarto. E as pessoas falavam, Xandão, você está em depressão? Eu falava, não, cara, estou lendo a Bíblia. E eu só saí de lá quando Deus falou, cara, agora sai daí e vai anunciar as coisas que você tem vivido, você tem aprendido. E eu aprendi nesse tempo que todas as vezes que eu e você estamos perto, próximos de receber uma bênção, estamos próximos de receber uma vitória, estamos próximos do Senhor nos abençoar, sempre tem um levante do diabo. Irmão, quando eu estava próximo para casar, irmão, na semana do casamento, 3 dias antes a Marcela arrancou a aliança e falou, eu não quero mais casar. E eu fiquei olhando no sofá assim, Deus, é agora? Ela saiu, é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Então ela saiu, chegou no portão, ela voltou, abriu a porta e falou, você não vai falar nada? Olha o tipo. Eu falei, vou falar o quê? Você não quer casar? Eu quero, mas você não quer fazer o quê? E ali ela falou, eu não sei, aquele medo, aquela encarnação. Então vem uma dúvida no nosso coração sobre aquilo. Às vezes você vai arrumar um trabalho, você está sendo abençoado por Deus e de repente começa a vir dúvidas. Começa a vir dúvida de você, tipo, será que é Deus que está falando isso? Será que é Deus que está me dando? Ô gente, a igreja evangélica aprendeu a não celebrar as vitórias que Deus dá para nós. Todas as vezes que Deus quer abençoar eu e você fica, será que é Deus mesmo? Deixa eu perguntar para o meu líder de GC. Você já esteve num ambiente de culto como esse, você sentiu vontade de orar por alguém, abraçar alguém, e você não foi. E de repente você ficou olhando para aquela pessoa falando, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. E daí levanta outro irmão, vai lá, abraça a hora e você fala, meu Deus, era Deus falando comigo. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Ô gente, você acha que o diabo vai falar para nós abraçar alguém? Você acha que o diabo vai falar para nós, vai lá e ora para aquele irmão? Não, irmão, então é Deus que está falando, é o Espírito Santo. Então é o tempo da gente ficar muito alicerçado na palavra e tomar cuidado. Porque quando nós estamos próximos e bem perto de viver algo extraordinário, como nós temos vivido aqui, vai vir um levante de Satanás. Então temos uma instrução para o dia de hoje. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de outras nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. O seu instrumento de trabalho, a sua empresa, o seu lugar de trabalho. Ô, gente, tem cara que está no Uber aqui, que trabalha, se você vê o testemunho dos caras, é impressionante. Um dos testemunhos que mais me marca aqui é o testemunho do Brunão. Começou a pegar Uber, trabalhar de Uber, deu Uber para uma mulher, começou a orar pela mulher, a mulher falou, posso colocar você no grupo da família? Colocou ele no grupo da família. Aí a família falou, meu Deus, é um primo que veio lá do norte, de volta para minha terra, e entrou no grupo agora. E ele está lá. Então não é só abençoar a sua casa, é abençoar a sua mão. Tudo aquilo que você puser a mão, tudo aquilo que você puser os seus pés será seu por herança. Existe uma bênção muito mais alta do que nós estamos imaginando. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Ô gente, os inimigos aqui não é o seu vizinho não, tá? E nem o seu chefe. Aqui é um contexto que eu estou trazendo para o contexto espiritual. Vocês virão a vocês por um caminho e 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Da onde que você mora, irmão? Você mora na fazenda Rio Grande? Sim, Deus vai dar bênção para você lá. Você mora na onde, irmão? Você é de Taubaté? É lá. Se é de Curitiba, é aqui. Se é lá em São José, é. Se é em Campo Largo, é em Campo Largo. Se é o bairro que você mora um pouco mais distante, é lá que você vai ser abençoado. Deixa eu dizer uma palavra para o seu irmão, que você está sofrendo com vizinho, sofrendo com família, porque agora você se converteu e todo mundo está perseguindo você. Não precisa mudar da sua casa, deixa o Senhor honrar você dentro dela. Não queira trocar de família não, irmão. Deixa Deus honrar você no meio da sua família. A minha mãe estava com uma reunião com as primas dela lá em casa, em Taubaté. De repente todo mundo começou a falar, o que aconteceu, Cristiano? O que aconteceu? O que aconteceu? Querido, meus amigos de infância me zoaram muito quando eu me converti.
A maioria deles hoje ligam, mano, você pode fazer uma reza para mim? Eu falo, você quer fraca, braba, o que você quer? Tem a moda do cliente, irmão, como que você quer? Você quer uma com cheia de energia? Né? Dá energia. Aí você fica, misericórdia, não, irmão, é fazer de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Para de ser religioso, volta para o meio da sua parentela, deixa Deus honrar você lá, deixa as pessoas ver o fruto do Espírito em você lá, deixa Deus ver a presença de Deus em cima de você, nesse lugar que você está, não foge de lá não, irmão, porque aonde você está sendo envergonhado, Deus vai te dar a dupla honra nesse lugar, em nome de Jesus. Olha só, verso 9, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Gente, o que faz a gente abandonar o Senhor? O que faz a gente perder, sabe, a instrução do Senhor, não andar mais nos seus caminhos? Primeira coisa, a falta de revelação. A nação de Israel tinha Deus como soberano daquela nação, tinha Samuel, o profeta, como juiz e sacerdote daquele lugar. Os caras não precisavam mais de nada, mas a falta de revelação e falta de postura dos filhos de Samuel fez o povo dizer: Samuel, nós queremos um rei semelhante às outras nações. Irmão, a falta de revelação a Deus Pai vai fazer a gente perambular na terra como filho órfão para o resto da nossa vida. A falta de revelação dos caras foi falar assim: nós não queremos ser Deus, nós queremos uma conferência. Ô Deus, nós não queremos sua presença na igreja, nós queremos um cantor famoso para encher o lugar. Ô Deus, a gente não quer, a gente quer homens famosos, que tem agenda cheia, que a gente vai fazer um evento na igreja e esses caras vão vir e a nossa igreja vai bombar. É isso que nós queremos, nós não queremos a presença. Então Deus olha para Samuel e falou: Samuel, os caras não querem a mim, dá para os caras o que eles querem. Ô gente, olha só em João capítulo 7, verso 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Está falando de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Lucas capítulo 15 fala do filho pródigo. Gente, sabe por que o filho pródigo, todo mundo fala, ele desonrou o pai? Mas o que ele desonrou o pai? O que ele desonrou? Ele foi embora, foi curtir, foi para a rave. Falou, não, vou para a rave, vou curtir. Eu vou ficar enfiado na igreja, eu vou curtir. A desonra naquela época era pedir herança enquanto o pai estivesse vivo. Isso era o maior nível de desonra naquela época. E todo filho que desonrava nesse nível precisava ser morto, apedrejado. Então desonra foi o filho falar assim: pai, dá a minha parte que eu vou curtir, sem o pai ainda estar morto. Porque isso prova para todo mundo que o filho não está interessado no pai, mas no que o pai pode dar. Parece a igreja evangélica hoje: Deus, o que o Senhor pode me dar? Eu não quero que o Senhor possa restaurar a minha casa, mas o Senhor pode me dar uma bênção? Sabe o que é isso, irmão? Desonra. É clamar mais pela bênção do que pela presença de Deus. Vamos lá, alguém está feliz ainda? Então por que Deus tem esse cuidado com a gente nessa noite, gente, de falar tudo isso para nós? Isaías capítulo 55, verso 8. Por que Deus tem esse cuidado com a igreja, comigo, com você? Por que Deus sempre está falando de aliança, sempre relembrando os seus feitos? Aqui está a resposta. Isaías 55, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Vamos lá, alguém, cara. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Irmão, para de dar murro em ponta de faca. Para de querer arrumar uma confusão para a sua vida, não vai rolar. Deus tem os caminhos mais altos e os pensamentos são mais altos. Deus tem uma palavra a respeito de você, ao seu ministério, ao seu chamado, à sua casa. Para de buscar coisas fora do Senhor, porque buscar coisas fora do Senhor é pecado. E pecado é errar o alvo. O alvo é Cristo, irmão. Vamos lá, alguém. Verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então existe uma opinião de Deus a respeito da igreja. Existe uma opinião de Deus a respeito de mim, de você e de todo mundo que está aqui. E essa opinião significa doxa. Doxa significa aquilo que Deus pensa. Doxa significa aquilo que Deus deseja. É o pensamento de Deus e ponto final.
Então você quer ver um sinal de maturidade, irmão? Não deu certo alguma coisa que você pediu para Deus? Joga para a soberania de Deus. Xandão, estou orando por um trabalho, essa porta não abre. Irmão, joga na soberania de Deus. Deus não quis. Xandão, eu estou orando para entrar num relacionamento e não virou. Deus não quis. Irmão, começa a trocar a frustração que começa a habitar dentro de você por falando aquilo que Deus está fazendo. Deus não quis. Irmão, se tem um sinal de maturidade na igreja, ela precisa aprender, cara. Deus proverá. Ô, gente, eu não sei se vocês perceberam o momento que o Paulo fez aqui, semeando um relógio. Cara, só existe duas maneiras de você prosperar, irmão. Com a força do braço e com a força da sua semente. As pessoas acham que as poemas são milionárias. Irmão, não é mais semeia do que tem dinheiro. É com a força da semente, irmão, não é com a força do braço. Amém? Então, se está faltando algo, se ainda não rolou algo, irmão, Deus proverá. Joga para a soberania de Deus. Deus sabe, Deus resolve. O dia que a Marcela estava na UTI falando para mim, se Deus tirar a nossa filha, se a Gabriela morrer, eu disse para ela, cara, o que poderei eu fazer? Se Deus resolver levar ela, o que poderei eu fazer? As minhas palavras são como de Davi. Ela não virá até nós, mas um dia nós iremos até ela. Deus sabe de todas as coisas, porque a Bíblia diz que Ele fere, mas Ele também cura. A Bíblia diz que Ele dá a vida, mas Ele também tira. E Ele também prospera, mas se Ele não quiser, Ele também não prospera. Então a soberania de Deus não tem como compreender, irmão. Ou nós aceitamos, ou nós não aceitamos essa soberania. Eu prefiro aceitar, cara. Tem alguém comigo? Então aceita que você vai sofrer menos, irmão. Nem Pablo Marçal deu um código desse para você, hein? Ah, Deus. Olha a continuação da instrução de paternidade. 1 Reis, capítulo 2, verso 1. E nós vamos mergulhar em 1 Reis, cara. 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Vou morrer. Estou indo para a cova. Por isso, seja forte, seja homem. Gente, esse seja homem tem um efeito de governo. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Seja homem aqui está dizendo, seja maduro, seja estável. Estou a seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Olha a instrução de um pai para o filho. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer, por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de mim, da sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Então essa aqui era a instrução do pai. Olha aqui, ô Salomão, eu estou morrendo, você vai ficar no meu lugar, você vai ser meu sucessor. E segue essas instruções, siga essas instruções, foque nelas. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita, porque Deus vai prosperar você. Ô, gente, essa semana minha filha, pai, estou querendo não sei o que, estou querendo não sei o que. Eu falei, filha, você tem que orar, meu amor, vai orar. Ela, eu sei, pai. Eu falei, não, você não sabe, você não está orando, vai orar. Ô, gente, nós temos que ensinar os nossos discípulos, não só estudar, ganhar dinheiro, a gente tem que ensinar eles a orar. Ensine os seus discípulos a buscar a Deus. Nós pais somos responsáveis por transferir um legado para os nossos filhos. Não é responsabilidade do Poeminhas, não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos pais. Transferir um legado, vai orar, vai ter tempo com Deus, vai ver o que a Bíblia está dizendo. É impulsionar. Hoje nós temos uma geração de jovens que tiram a própria vida porque eles nunca foram, doutrinados de forma correta. O pai e a mãe sempre passam a mão na cabeça, desamarra o sapato, o filho chora, o filho tem 40 anos, pai, amarra para mim, pai, 40 anos de idade. Amarra para mim, pai. E se você não amarra, o cara pega mal, porque ele também nunca aprendeu a amarrar, o pai e a mãe nunca ensinou. E aí por ele não conseguir amarrar um tênis, porque ele não sabe, ele entra em crise de identidade. E após a crise de identidade, ele não sabe quem é, ele entra no segundo estágio chamado depressão, síndrome de pânico, ansiedade. E o terceiro estágio dele, que é? Tira a própria vida. Hoje, na minha época, meu irmão, esse dia a Malu falou assim, pai, amarra meu tênis para mim. Eu falei, filha, você sabe amarrar?
Pai, não sei. Falei, sabe, filha, você nasceu para amarrar tênis. Você não tem noção quão você é boa para amarrar tênis. Só você amarra desse jeito, ninguém na terra. Filha, você é maravilhosa, você pode dar aula, você pode dar curso, arrasta para cima, como amarrar um tênis. Você é muito boa. Ô gente, é instruir os nossos filhos, instruir os nossos liderados. Ô gente, a Bíblia diz que homens porque tiveram fé morreram. Homens porque tiveram fé foram queimados, decapitados. E homens que tiveram fé se livraram delas. Quem que é o vencedor dessa história? O que morreu ou o que sobreviveu? Não dos dois, irmão. O vencedor é aquele que guardou a fé. É que guardou a palavra dentro de si. Porque no momento de tensão ele não negou a Cristo. Ele manteve aquela chama viva. Então, igreja, em nome de Jesus, não permitam ser apagado o Espírito de Deus dentro dos nossos corações. 1 Reis 3, continuando. Olha o Salomão do reggae aqui. Brincadeira. Salomão de Deus. Ó, Salomão, 1 Reis capítulo 3, verso 1. E fica aí nesse texto, gente. Salomão começou o reinado dele. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito. Ô, gente, cuidado com as alianças que você faz fora de Cristo, tá? Cuidado. Ontem eu conversava com um casal maravilhoso, nossos amigos. E eles deram um testemunho que eu estava meditando nesse texto. Falei, meu Deus, cara. E eles falaram que Deus falou, vocês vão abrir um negócio. Eles abriram. E eu vou abençoar vocês, vou prosperar vocês. E Deus fez. Mas no meio do caminho eles chamaram para entrar um sócio. E aí deu ruim o negócio, irmão. Depois eles caíram em si. Xandão, Deus falou para a gente não chamar ninguém. A gente chamou e deu ruim. Gente, cuidado com as alianças que você faz, mundanas, que pode arrancar você da presença de Deus. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi para terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha construído um templo em honra no nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem pode contar. Dar-me, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Gente, primeira coisa que tem para a gente liderar uma igreja, um GC e seja lá o que for, discernimento. Discernimento significa apto a ouvir, apto a obedecer. Para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? Ô, gente, um homem e mulher espiritual, a Bíblia diz que eles sempre vão discernir todas as coisas. Sempre. Eu me lembro que quando eu estava vindo para cá, batia muita crise, porque quando você é um pregador itinerante, você prega uma mensagem, uma mensagem você prega ela em 40 lugares diferentes. A minha crise era vir para cá e falar, Deus, agora eu sou pastor da igreja. Como é pregar todo domingo uma mensagem diferente da outra? Como é? Então eu cheguei no Leandro e falei, cara, você pode orar por mim, cara, eu tenho medo. Isso começou não a me travar, mas mergulhar mais na presença do Senhor, estudar mais. E eu me lembro que eu falava assim, Deus, me ajuda a liderar esse povo, me ajuda a liderar essa igreja, não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito do Senhor. Um dia eu estava vindo para cá, minha mãe falou assim, olha, você vai para Curitiba, e eu só tenho uma instrução para você, que você tenha cheiro de ovelha. Alexandre, cuida das ovelhas, tenha cheiro de ovelha, porque senão você está ligado. Eu falei, mãe, a cintinha rola. Irmão, vai achando. Então Salomão começa a caminhada dele queimando por Deus. Uau!
Deixa queimar, deixa isso. Eu tenho um chamado. Começa a ouvir um pingo d'água, morada, queimando, irmão. Buscando a presença de Deus. Deus me dá discernimento. Deus prospera a minha vida. Cara, essa semana eu fiquei chorando, que a Bia estava aqui comigo. Eu comecei a ouvir uma música do Thales Roberto. É uma música que ele ora, ele diz assim: Deus, me dá isso, me dá unção, faz isso acontecer. E Deus responde para ele: ô Thales, muitos homens já fizeram essa oração que você fez, e eles desviaram. Cara, eu chorei, irmão, essa música, ouvindo ela, é uma música antiga. Então Salomão começa, cara, eu vou governar, eu vou ajudar esse povo é do Senhor, me dá discernimento, Deus, me dá dinheiro, porque eu vou fazer a obra, me dá dinheiro que eu vou investir nas pessoas, e cara, e ele começa a pedir. Verso 10, o pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você me pediu isto e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Deus está falando para ele: já que você não me tratou como o anjo, como que é o da lâmpada lá, o Aladim, já que você não me tratou como o gênio da lâmpada, você não foi para o culto só para pedir bênção, só para pedir vitória, como você pediu coisas para governar as coisas que eu vou colocar na sua mão, Salomão, então beleza, vou te dar. Verso 12, farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Olha o combo de Deus, cara. Líderes e pastores aqui, pelo amor de Deus, vamos liderar pelo discernimento do Espírito, cara. Vamos liderar com sabedoria e discernimento do Espírito, pelo amor de Deus. Senão nós vamos fazer uma igreja, um reino, vamos fazer uma torre, não um reino de Deus, cara. Todo mundo começou a caminhada queimando, cara. Todo mundo aqui. Farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve ninguém como você. Eu também lhe darei o que você não pediu. Vou te dar riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha a instrução de novo, eu vou dar tudo. Deus dá fama, Xandão, Deus dá fama, Deus deixa a igreja famosa, deixa homens famosos, deixa, irmão. Verso 14, se você andar nos meus caminhos, de novo vem a instrução, e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho, depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto e apresentou ofertas de comunhão, então deu um banquete para toda a sua corte. Ô gente, quem foi Salomão aqui, cara? Salomão, quando nasceu, o nome Salomão significa o amado de Deus, o Deus o amou. Salomão, quando nasce, se você for ver a história, Davi entrega Salomão na mão de profeta Natã, para ser discipulado por um profeta, para ser cuidado por um profeta. Rainha de Sabá foi para ver Salomão, ficou encantado com toda a sua sabedoria, porque a Bíblia diz que ele não teve dificuldade para responder nenhuma questão, irmão. Esse dia eu vi um papel que mandaram para mim, uma prova. Perguntaram qual é o nome técnico do esqueleto, qual é o papel do esqueleto. Responderam na prova: invadir o castelo de Grayskull. Estava filho espiritual de Salomão, estava chegando. Gente, quem foi Salomão? Um homem extremamente rico, sábio. Um homem que foi entregue na mão do profeta para ser discipulado. Um homem que escreveu Cantares, Eclesiastes, escreveu o livro de Provérbios. Um homem que fez o que quis da sua vida. Mas um homem que ao mesmo tempo que cresceu rápido, irmão, a queda foi mais rápido ainda. 1 Reis capítulo 11. Olha o cuidado que nós temos que tomar. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Virou o profeta Martim da Vila. Já tive mulheres de todas as cores, de muitas idades. É o Martim da Vila. Missionário. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó.
Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram de outras nações, sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentro dessas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Salomão compôs aquele hino. Como que era mesmo, do Roberto Carlos, mãe? Acho que Deus não quer que eu cante ela. Eu tenho tanto para lhe falar. Salomão criou essa música. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Querido, será que a gente não está engrandecendo demais, tendo título demais, e o nosso coração talvez está longe demais também? Eu tenho uma palavra para vocês nessa noite, porque ela também veio sobre mim. Deus vai abalar a nossa estrutura. Se o nosso apego é no dinheiro, cuidado, irmão. Deus vai abalar para ficar só Ele. Se a nossa estrutura está baseada em carros, está em mulheres, que está tirando o nosso coração do Senhor, Deus vai abalar a nossa estrutura para que a gente volte ao início de novo. Não tenha medo, irmão. É Deus que está fazendo para Ele não te perder. Dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Ô gente, guarda no seu coração, todas as vezes que a gente sai de uma posição de governo, a gente vira um caos na vida de alguém. Lúcifer foi criado por uma posição de governo, mas a hora que ele decidiu ser igual a Deus, irmão, a casa caiu e ele se tornou um demônio. Todo pai que sai da posição de governo de pai, irmão, se torna um demônio na vida das pessoas. Todo filho que sai do lugar de governo de filho se torna um caos na vida das pessoas. Toda igreja que sai do lugar de governo estabelecido como igreja se torna um demônio na vida da sociedade. Querido, cuidado para não sair da posição de governo que Deus te deu. Quantas pessoas nós conhecemos que Deus prosperou, nunca mais voltaram para a igreja? Não conseguia nem casar, casou, sumiu. Não conseguia ter filhos, Deus deu filho e sumiu da igreja. Será que nós não estamos sendo seduzidos? Gente, nós estamos vivendo coisas incríveis no nosso meio. Isso aqui é um alerta para que o nosso coração não escape disso tudo que nós estamos vivendo. Verso 12: no entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Ô gente, pelo amor de Deus, cara, diga para o seu irmão, cuidado com a bênção. Ela é boa, mas pode nos tirar do propósito, cara. Irmão, a bênção é boa demais, mas ela pode nos tirar de um propósito, cara. Qual foi a queda de Salomão? Conquistas, aplausos, fama, hype, dinheiro, sucesso. Se você for ver a vida desse homem, cara, foi um homem que trouxe peso para o povo. Quando ele morre, o seu filho sucede ele. Pessoas de outra nação vêm falar para o filho dele: olha aqui, tira de nós o peso que seu pai impôs. Um homem que só queria ser servido. A maior autoridade não é ser servido. A maior autoridade é você servir pessoas em amor. Você quer ter autoridade, irmão? Aumenta a bacia e a toalha. Porque toda autoridade é baseada na renúncia do poder, para dar dignidade para alguém que está do seu lado. Toda autoridade é baseada na renúncia do meu eu, para fazer alguém feliz. Isso é uma autoridade bíblica, gente. Alguém disse uma frase que eu não sei quem foi, mas ela é muito boa. Fala assim: escolher a independência é escolher a morte. Filipenses capítulo 3, verso 18. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas.
Ô gente, vê se nós não estamos nos dias como hoje, disso aqui, nos dias de hoje. Homens pegaram a cruz, arrancaram Cristo e agora colocaram eles no centro. Sabe qual é o nome disso? Hipergraça. A hipergraça tem destruído mais pessoas do que transformado elas. O homem tira Cristo do centro e coloca ele, agora ele se torna um Deus. A mesma proposta da serpente no Éden, ela bate na porta do nosso coração até hoje. A proposta da serpente para Eva e Adão foi: cara, come aí, e vocês serão como Deus. É uma mensagem que está sendo pregada até hoje. Arão, em Êxodo 32, depois você lê lá. Cara, Moisés subiu para dar uma chapadinha com Deus, ficou lá no monte, trocando ideia com Deus de boa, 40 dias lá, recebendo poder. De repente o povo começa lá embaixo: cara, Moisés está demorando demais. A minha bênção está demorando demais. Meu marido, que o Senhor prometeu, Deus, não chegou até agora, está demorando demais. Ô Deus, eu estou querendo namorar para eu casar logo, estou ficando para titia, Deus, mas está demorando, eu vou arrumar um lá no forró do Zé Jorge, lá em Taubaté. Ô Deus, ajuda nós, Deus. Ô Deus, você já pregou para Deus, irmão? Eu já preguei, direto eu prego. Deus, você me respeita, sou pastor, respeita eu, Deus. Você já orou para Deus, irmão, assim? Eu sei que você já. Deus, se o Senhor não falar, eu não vou no culto, é o meu último culto. Aí você veio e Deus pegou você. Aí o beicinho seu fica assim, ó. Pastor, vim aqui, senti um arrepio, Deus falou comigo, eu sei, irmão. Hoje eu vou no culto, é o último GC. É a última mesa que eu vou ter com esse povo aí. Minha bênção está atrasada. Irmão, cuidado, viu, irmãs? Cuidado, eu já dei uns toques esse dia aqui para a piazada aqui. A piazada aí, testosterona está em alta. Cuidado. Aí a piazada nem tem tanta beleza se espiar. São tudo meio esquisito. Meio exótico, quer dizer, né? Eles são exóticos a piazada de hoje. Aí os piá que fica aí. Será que é a minha varoa? O piá tá tão carente, cara, que daí a irmã entra na igreja no influ aqui ontem, fez assim para ele: Pai do Senhor, ele já acha que é. Ele entende na cabeça dele assim: ela vai casar comigo. Ela deu Pai do Senhor, ele fala: vai casar comigo. Aí a irmã vem, daí o piá fala: tá demorando. Olha o curumim lá, Manoel, tá demorando, a minha índiazinha. Da hora lá, cara, gostei demais de Manaus. Só açaí que não dava não. Meu Deus. Mas depois, Manoel, jogou um açuquinha lá, ficou lá. Jogou o leite condensado, falei: joga tudo que tiver com açúcar aí, porque tá difícil. Aí jogou tudo lá, foi uma maravilha. Não que eu tava mesmo? Dá o piá, daí os curumim lá, os piazinhos, fica tudo faceiro. Deixa eu ver se a minha noiva chegou, deixa eu ver se minha futura esposa chegou. Aí a noiva não chega, a futura esposa não chega. Você quer namorar, a menina só quer falar de Bíblia. Aí o piá fala o quê? Vai lá no Largo da Ordem, na sexta-feira lá, ver o que tem de bom. Aí vem os banguelos, vem as banguelas, jogando o cabelo pro lado 3 vezes. Cuidado, viu? 3 vezes pro lado é demônio, irmão, cuidado. É pombagira. Tô abrindo seus olhos hoje, rapaziada. Pois vocês me agradeçam. Como pode? Você não tem nem beleza. Você acha que a mulher vai chegar do nada assim? Coitada. É laço, filho. Eu tô ligado. Tô ligado, piazada. Tô abrindo seus olhos hoje, hein? Então olha só. Moisés está demorando para fazer oração para mim lá. O cara não desce. Já que Moisés não desce, vou buscar em outro lugar. Arão, foi um bezerro de ouro aí para nós adorar aí. Mano, olha que legal a história. Arão fala: deve ser mesmo. Está demorando a bênção, né? Vamos fazer aqui. Vamos fazer uma campanhazinha aqui para ver se Deus faz alguma coisa com nós. Gente, quando Jesus disse para o povo em Mateus 6, verso 30 ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois ali. Jesus fala o que para o povo? Não sejam como os pagãos, que fica pedindo até achar que está recebendo. A gente sabe o que vocês precisam. Jesus está falando assim: a gente sabe. Nem os lírios do campo se vestiu como Salomão. A gente sabe o que vocês precisam. Agora, sabe por que Deus estava confrontando o povo ali para não ser como pagão? Porque naquela época, quando o povo queria dinheiro, o povo fazia campanha para o Deus dar dinheiro. Naquela época tinha que a mulher engravidar, não conseguia, fazia campanha para a deusa da fertilidade. Quando ele estava precisando de uma restauração, fazia uma campanha, uma oração, um culto para o Deus da restauração.
E o que Jesus está ensinando é o quê? Os evangélicos fazem o quê? Quando precisa de dinheiro, faz campanha do dinheiro. Quando o evangélico quer vitória, faz o quê? Campanha de vitória. Então Jesus confronta os caras: não seja como eles, confie em mim. O justo não irá mendigar o pão, gente, vamos lá. O justo não mendigará o pão. Querido, eu conheço pastores que estão saindo do cargo de pastor, porque Deus deu, e agora estão indo arrumar trabalho, porque tem medo de passar necessidade. Ei, o justo não mendigará o pão. Se Jesus chamou, o pão vai vir na mesa, irmão. Vamos lá, igreja. Está feliz ainda? Aí chega Moisés lá, Deus falou: vai lá que o povo está tirando eu lá, meu. Moisés desce um monte, o povo está lá, curtindo. Aí Moisés: que isso, Arão? Ele falou: e quando você pega os irmãos no pecado de repente? O irmão está pecando? Não. Arão falou assim: que é isso? Que é isso aí, esse bezerro aí? Irmão, veja a história de Êxodo 32. A resposta de Arão: não sei, surgiu do nada. Olha as ideias. Ô irmão, você pecou? Não. Irmão, peguei o seu olhando prostituição aqui. Não, irmão, apareceu sem querer no celular. É mesmo, Miguel, irmão. Todo mundo quer escapar. Todo mundo, irmão. Então os caras estão falando lá: eu vou fazer do meu jeito. Já que Deus não quer fazer do jeito dele, eu faço do meu. Cuidado, irmão. Olha só Jeremias capítulo 17. Essa aqui é boa, cara. Essa é maravilhosa. Jeremias 17: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Agora, para nós que estamos aqui, irmão, eu creio nisso. É o verso 7: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Verso 8: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Tem uma música do Voz de Muitas Águas que diz o seguinte: eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti, estar firme. Dó sustenido menor. Inabalável em Dó sustenido menor. Lá. Mi, si. Acho que é isso aí mesmo. Vai indo aí, vai indo aí. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não ter, olha só isso, igreja. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Ei, igreja, as coisas podem não estar boas no Brasil, mas a igreja está bem. As coisas podem não estar boas no Brasil, mas a nossa família está bem. As coisas podem não estar legal, mas nossos filhos estão bem, porque nós estamos enraizados do Senhor. E pode vir o calor que não vai secar, e pode vir a enchente que não vai morrer. Nós estamos enraizados do Senhor. Não, cara, pega o irmão do lado e fala: oh, mano, grita pelo amor de Deus, cara. Para de ser evangélico, amém? Diga: meu Deus, ei, aleluia. Aleluia. Vai, aplauda agora assim, ó. É isso, agora eu estou na poema. Glória, é isso. Meu Deus, é isso. É isso. Verso 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então cuidado, meu irmão. Ai, sentir no coração. Sentiu no coração de matar o motoboy, passa buzinando no trânsito. Sente no coração de amaldiçoar as pessoas. Cuidado. A Bíblia está falando que o coração é enganoso. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então diga para o seu irmão: o que aprova um homem é estar debaixo de uma ordem de Deus. Aleluia. Amém? O que nos aprova é estar debaixo de uma palavra de Deus. Podemos estar fazendo muitas coisas nesses dias, mas debaixo de uma desordem. Então é olhar, discernir e voltar para esse lugar. Deus, sonda o meu coração. Eu estou orgulhoso? Eu estou soberbo?
Eu estou metido. Eu estou, oh Deus, como está o meu coração? É pedir para Deus sondar, porque é Ele que examina. É Ele que examina. Ai, não, agora eu estou resolvido da minha vida. Não, irmão, vai vir mais treta ainda. Existem 3 níveis que o diabo vai tentar a nossa vida nesses dias. Mateus capítulo 4, verso 3. Primeiro nível que nós vamos ter nesses dias, irmão, de muita alegria que nós estamos vivendo aqui. Primeiro nível de tentação no nosso corpo. Mateus capítulo 4, verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o diabo está tentando Jesus aqui, irmão? Na necessidade. Num tempo de alegria e muito envolvimento de Deus que nós estamos vivendo aqui, o diabo vai tentar nós em algumas necessidades. A necessidade, irmão, vai bater na porta do nosso coração. A necessidade de Esaú fez ele trocar toda a promessa da sua vida por um prato de lentilha. A necessidade, chegou do campo cansado, trabalhou o dia todo. Chegou lá e falou para o irmão dele: ô mano, dá um McLanche feliz aí. Não tem não. Ô louco, arma eu aí, cara, você está ligado? Eu dou, mas você tem que dar o seu direito de primogenitura. Irmão, o direito de primogenitura envolvia bênçãos materiais e espirituais. No entanto, que quando ele faz isso em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz: não haja nenhum imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Por causa de um beijo na boca, desviou para o resto da vida. Por causa de um sexo antes do casamento, desviou para o resto da vida. Por causa de um esqueminha, um jeitinho brasileiro, desviou para o resto da vida. Não sejam como Esaú, irmão, que por causa de uma necessidade jogou fora tudo que Deus construiu. Gente, em 1 minuto nós podemos jogar tudo fora. Tudo que nós recebemos de Deus durante anos, nós podemos jogar fora, tudo em 1 minuto. Segundo nível que seremos confrontados na nossa alma, carências. Mateus 4, verso 5, continuando o texto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, se você é filho de pastor, se você é filho de líderes, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Sabe o que Satanás fez aqui, irmão? Foi na alma de Jesus. Ô Jesus, faz isso, joga e fala para o seu pai, prova o amor do seu pai por você. Sabe o que o diabo está fazendo aqui? Será que o pastor ama você mesmo? Jesus, será que você é tão amado por Deus mesmo? Faz isso para nós ver se ele vai comprar a sua. Ô gente, nós estamos numa estação que existem mais pessoas com problemas hoje na alma e na mente do que endemoniadas. As doenças do século hoje se chama depressão, ansiedade, crise de pânico. Eu fui conversar com uma Pisce esses dias e eu falei: Pisce, é isso mesmo? Pisce, você olha no Instagram dela, tá lá, Pisce não sei o quê. Quem não sabe o que é Pisce é psicóloga, tá? É abreviado. Ô Pisce, é isso mesmo? É isso mesmo. Então o diabo tentou a alma de Jesus. Ô Jesus, será que você é amado mesmo do jeito que você acha que você é? Ô irmão, o pastor colocou você no banco. Será que ele não gosta do você ou ele gosta do você? Irmão, começa a fomentar a alma. E aonde nós temos necessidade, onde somos carentes emocionais, pode ser que a gente seja seduzido para lá. Se somos carentes emocionais no dinheiro, irmão, nós vamos viciar em jogos de azar. Se formos carentes de afeto, nós iremos para prostituição, pornografia, um monte de coisa. Se nós somos necessitados de afeto, de companheirismo, nós vamos ser seduzidos por essas coisas. Terceiro nível, Mateus 4, verso 8. Ô gente, é muita revelação isso aqui, cara. E agora eu estou entendendo porque que minha semana foi péssima.
sem dormir. Teve um dia que eu acordei com o gato preto em cima de mim. Já teve essa sensação que você fica travado? Sangue de Jesus tem poder, sabe? Aconteceu isso comigo. Daqui a pouco a luz acendeu sozinha no quarto. Eu fui e desliguei. 20 minutos depois acendeu sozinho de novo. Ah, irmão, na segunda eu falei, sai fora que eu não quero trocar ideia. É de madrugada, deixa eu dormir. Apaguei e falei, sangue de Jesus tem poder, Deus, por favor. O pé estava para fora da cama. Sangue de Jesus, Deus. Deus, por favor. Deixa mais essas coisas acontecer não. 2 vezes, tá bom. 3, eu desmaio aqui. Mateus 4, verso 8, cara. Olha só o terceiro nível de tentação. Agora essa tentação no espírito. Mateus 4, verso 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se você prostrar e adorar-me, e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ô gente, esse é o desejo que mais rola hoje em nosso meio, no Brasil e em muitos lugares por aí. Isaías 14, verso 12, fala dos 5 motivos, 5 desejos de Satanás. Olha só Isaías capítulo 14, subirei aos céus, primeiro desejo, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, segundo, terceiro, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, quarto, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e quinto, serei como o Altíssimo. Será que a mensagem que está sendo pregada hoje em muitos lugares da igreja, não é Isaías capítulo 14? Você é imorrível, você não pode ser confrontado, você tem que viver isso, você é imbatível, você não pode sofrer, ninguém pode falar assim com você, ninguém pode te ofender. Gente, existe um espírito demoníaco no meio do povo, que está seduzindo o Herodes, é a filha de Herodias, ela está tendo uma dança, aonde a palavra não pode ser pregada do jeito que tem que ser, porque se for pregada, a cabeça vai parar no fuxico gospel, a cabeça vai parar nas redes sociais, vai parar numa bandeja. Existe uma dança erótica de Jezabel no nosso meio, que seduz o povo a não escutar o que você precisa escutar para mudar de vida. É mais fácil fazer atrações e atrações e atrações. Nisso é menos palavra, menos conversão, menos mudança e menos transformação. Vivemos pela palavra de Deus. A filha de Herodias está querendo arrancar a cabeça de profetas e colocando homens do hype para pregar o evangelho em cima do púlpito. Púlpito é lugar de palavra de Deus. É a palavra, cara. Querido, nós conhecemos muita gente incrível no Brasil, cara, muita gente famosa. Poderíamos fazer qualquer evento aqui para trazer, para atrair a multidão. A gente não quer, cara, a gente não precisa. Não precisamos. Eu aprendi uma frase lá em Manaus, do Danduque. Se o povo soubesse quem nós somos na mesa, eles convidariam a gente para um churrasco e não para uma conferência. Vamos lá, igreja. Felipão, se o povo soubesse quem a gente é na mesa, cara, a gente é legal demais, irmão. O povo chamava nós para o churrasco, irmão, não chamava nós para a conferência. Nós estávamos em Manaus, ninguém queria pregar, um jogava para o outro, Léo, vai você, não, ô Maurício, vai você, vai alguém aí, né? Ninguém quer pregar, cara, a gente queria ficar na mesa, irmão. Que caia do nosso meio, cara, o espírito de Herodias, de filha de Herodias. E por que eles queriam a cabeça de João Batista? Porque João Batista confrontava o pecado. Herodes ficou com a esposa do irmão, e João Batista confrontava o pecado. Então se levanta uma mulher para dançar, seduzir aquele homem, e depois falar para ele: eu quero um prêmio pela minha dança. Qual é? A cabeça do profeta. Queridos, não aceitem mensagem que não confronta a sua vida, cara. Não aceita esse tipo de mensagem, pelo amor de Deus.
Não aceite a mensagem que não te confronta, que não faz você ficar bravo, cara. Não aceite mensagem que passa a mão na sua cabeça e aceita você vivendo uma vida ruim, uma vida errada. Não aceita. Não é o evangelho. João capítulo 6, Jesus tem uma palavra dura com o povo. Então Pedro se levanta e fala: Jesus, muda esse discurso, porque o povo vai embora lá do Xaxim. O povo vai embora do Xaxim, o povo não vai mais no GC. Jesus, muda esse discurso. Você vai perder seguidor no Instagram. Vão falar de você lá no Fuxico. Vão enviar você para um monte de canal do YouTube, e Instagram e Facebook para falar mal de você. Jesus, vamos mudar esse discurso, porque senão não vai dar boa. Um espírito sedutor começa a tomar o coração de Pedro, representando a igreja. Mas Pedro sem o cabeça, irmão, é só Pedro. Então Jesus levanta e falou: Pedro, é o seguinte, cara, se não está bom para você, vai junto com o povo. O que Jesus está falando para Pedro é: Pedrão, é o seguinte, cara, o reino de Deus funciona dessa forma, irmão, não tem como nós trocar ele. E é princípio foi nós que estabelecemos, então não muda. É assim que funciona a palavra de Deus. Então Pedro toma uma e fala: não vou embora. Não vou, Joe, não vou. Não vou, Jesus, embora, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras que vai me manter no caminho, vai me manter de pé, vai me levar para o céu, vai transformar a minha vida. Querido, é a palavra. Não deixe para os seus filhos somente herança em dinheiro, deixe para eles a palavra de Deus. Deixe para eles a intimidade com a presença de Deus, querido. É o que nós vamos levar, cara. E eu quero encerrar. Alguém já pensou: lá, Salomão começou assim. Xandão, como eu escapo de todas essas seduções que vai bater na porta da minha casa? Irmão, não acho que vai bater, porque vai. Bate na minha também. Bate na porta do meu coração também. Eu já vi o meu pastor em cima do púlpito falando para a igreja: igreja, me perdoa. Eu me embriaguei com o próprio vinho. Eu me embriaguei com a própria unção, com a própria fama. Eu me embriaguei, me perdoa, igreja. E o meu pastor terminou falando: eu voltei a queimar. Querido, então não acho que não vai bater na sua porta. Vai bater. Bate na nossa, cara. Lógico que vai. Mas como que eu escapo disso, Xandão? Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como que eu consigo, Xandão? Morrendo para nossas vontades, tomando a nossa cruz e carregando ela, crucificando a nossa vida com Cristo e vivendo uma nova criatura, como um novo homem de Deus, como uma nova mulher de Deus. É assim que funciona. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. É abandonar o seu eu, deixar Jesus esmagar você, para sobrar só Ele. E assim nós nunca vamos querer desviar, porque a gente entende que só Ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia! E eu quero encerrar com Abacuque capítulo 3, verso 17. Abra comigo, querido, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós nessa noite. Abacuque capítulo 3, verso 17. Isso aqui é para nós que estamos retendo a palavra. Estamos acontecendo um monte de coisa louca na nossa vida, mas nós estamos retendo a palavra. Abacuque 3. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo a uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós não estamos aqui por causa somente da bênção, nós estamos aqui por causa dele também. Nós não estamos aqui só pedindo vitória, também faz parte do pacote, mas nós estamos reunidos aqui nesse domingo por causa dele também. Verso 19. O Senhor soberano é minha força.
Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Deus não tem uma vida rasa para todo mundo. Existem lugares mais altos, vinho novo, outro e maior, de lugar de intimidade, adoração, proclamação, intercessão, de prosperidade em Deus. É isso que Deus está falando. E Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as suas obras, Poema. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu conheço as suas obras, Poema, Curitiba, você que está aqui nessa noite. E eu coloquei uma porta diante de você aberta que ninguém pode fechar. Existe um novo nível para nós entrar, cara. E o que o diabo mais quer é que a gente não entre. E é por isso que o Senhor nos alertou hoje do que pode acontecer. Para você que está orando, olha aqui. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Querido, alguns de nós nessa noite estão em severa tribulação, mas você não desanimou, você está guardando a palavra. Alguns de nós estão em escassez, mas você não desanimou, você está guardando a palavra. Alguns de nós estão com determinadas crises em algumas áreas da nossa vida, mas você não largou o Senhor, você não desviou, você não foi buscar coisas fora dele, você está retendo a palavra. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei você. Verso 10, Poema. Visto que vocês guardaram a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também os guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Querido, o que vai proteger a gente na grande tribulação, o que vai proteger a gente no dia mau, é a palavra de Deus, é a intimidade com a palavra de Deus. É aqueles que têm guardado. Verso 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Sabe o que Deus está falando aqui para alguns de nós nessa noite? Que alguns aqui não serão lembrados mais pela história mal escrita, mas por um novo tempo de Deus na sua vida, meu irmão. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Você será motivo de exemplo para nós dentro dessa casa, pela sua fidelidade, pela palavra que você reteve. Você será olhado por alguns de nós de fora e vai falar: cara, aquele cara é exemplo para nós. Ele não é famoso dentro da igreja, ninguém sabe quem ele é, mas ele é exemplo, ele se tornou um santuário, ele se tornou uma coluna de Deus no nosso meio. Você não será lembrada pela sua história mal escrita, mas Deus hoje está virando a página e te dando um novo tempo, um novo fôlego de vida, um novo nível de entendimento de Deus. Ah, meu Deus! E o último verso, João 10, 27. E como que a gente continua nisso, Xandão? João 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós só precisamos fazer uma coisa, cara: continuar ouvindo a voz, continuar ouvindo a palavra, ser direcionado por ela, aplicar ela e viver. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A Bíblia diz que tinha 2 cegos, andavam atrás de Jesus. A fé vem por ouvir a palavra, não vem por ver a palavra, mas por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Algumas traduções dizem que o nome de é trocado o nome de Jesus, é colocado palavra. Quando o cego de Jericó está sentado, ele diz que a palavra estava vindo. Aqueles 2 cegos, eles ouviam a palavra se mover, e mesmo não enxergando, eles se moviam com ela. Mesmo não entendendo qual era o próximo passo da igreja, eles ouviam o que a palavra estava fazendo, para onde estava indo, então eles iam seguindo.
A igreja, a minha casa, a minha família, os meus negócios, o seu negócio, a sua casa, o seu ministério, ela precisa ser baseada no entendimento bíblico, no discernimento, na revelação do Espírito. É assim que nós fazemos uma igreja. Não é da maneira do Xandão, é da maneira da Bíblia. Não é da maneira da Marcela, nem do Chaz, nem de ninguém. É a maneira de Cristo, pois Ele é o verdadeiro noivo. Não queremos ser uma igreja só corpo. Nós queremos que Cristo também continue sendo o cabeça. E é por isso que Jesus nos trouxe hoje um entendimento do que pode acontecer no meio dessa caminhada maravilhosa. Só que se a gente permanecer, colheremos ainda mais frutos, ainda mais prosperidade, ainda mais alegria, ainda mais unção, ainda mais pão e vinho, ainda mais coisas incríveis que nem passam no nosso coração, nunca passou e a gente nunca ouviu, se a gente permanecer debaixo da palavra. Amém? Está feliz ainda? Fica de pé comigo, irmão. Ah, Jesus. Pai querido, nessa noite eu peço, Senhor, continue, Pai, falando conosco, continue nos ajudando, Pai, continue nos revelando o que fazer, para onde ir, como ser, como fazer algumas coisas, como realizar. Senhor, nessa noite libera a Tua palavra dentro de todos que estão aqui. Traz revelação, Senhor. Se tem alguém que não enxergava o próximo passo, que eles pelo menos escutem o que a palavra está falando e para onde ela está indo, e assim seguirão. Senhor, em nome de Jesus, fortalece, Pai, os joelhos que aqui estão orando. Fortalece aqueles que estão retendo a palavra, que ainda não viram o fruto da videira, que ainda não experimentaram milagres, mas que estão retendo a sua palavra. Senhor, abençoa e abre as comportas do céu nessa noite, sobre essa casa, sobre as pessoas que estão aqui, para que vivamos, Senhor Jesus, ainda mais intensidade dos céus, para que vivamos ainda mais intensidade da Tua presença, para que vivamos ainda mais a intensidade da Sua prosperidade, Senhor. Que o Senhor venha fazendo coisas a partir de uma palavra. No seu vocabulário, Jesus, o Senhor não tem será, no seu vocabulário é haja. Que o Senhor libere o haja de Deus nessa noite, sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor libere o haja de Deus, Pai, sobre todas as pessoas que estão nessa noite. Que o Senhor libere o haja de Deus sobre a Poema Curitiba. Que o Senhor libere, Senhor Jesus, o haja sobre essa casa, o haja sobre o GC, o haja sobre os poeminhas, o haja sobre as famílias, o haja sobre os ministérios aqui, Senhor. Sim, meu Pai, que a Sua palavra continue reinando e governando nossos corações, a nossa vida, a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. E todas as vezes, Senhor, que o nosso coração se pender para a esquerda ou para a direita, que possamos voltar ao caminho, possamos voltar à palavra, assim como o gerente daquele restaurante nos disse: quando eu quero ir para um lado ou para o outro, eu lembro de Êxodo. Que a palavra seja o nosso norte, que a palavra seja a nossa referência. Aquilo que o Senhor pensa é o doxa que nós queremos saber, é o doxa, Senhor Jesus, é aquilo que o Senhor pensa, é aquilo que o Senhor quer, é aquilo que o Senhor estabelece. Então que o Senhor venha fazer isso em nosso meio, no meio das famílias aqui representadas, no meio de todas as pessoas que têm entrado nessa casa. Deus, nós consagramos esse ponto a Ti, nós consagramos, Pai, as pessoas que servem nesse lugar, nós consagramos todas as pessoas que estão aqui, famílias, amigos, nós consagramos, e que essa casa seja reconhecida, não como uma casa de pessoas que servem bem, mas uma casa que manuseia a Sua palavra bem, uma casa que é mergulhada na palavra, uma casa que é mergulhada na presença. Uma casa que é mergulhada, Pai, do Teu altar, Senhor. Uma casa que é mergulhada, Senhor Jesus, diante da Tua face, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos a palavra, Pai. Não temos problema com atração, não temos problema com famosos, nós não temos, mas nós não queremos atrapalhar o que a palavra está fazendo. Nós queremos continuar crendo em Ti, Pai. Então que o Senhor abra as comportas do céu, e a palavra nessa noite faça milagres em nosso meio. Que a palavra em nosso meio cure, que a palavra em nosso meio traga restauração e provisão na vida de muitos aqui. Que a palavra cure nesse momento enfermidades em nome de Jesus.
Que a palavra, Senhor Jesus, venha trazer um avivamento dentro de alguns corações aqui nessa noite.